Olá, nosso grupo é o grupo 2, os integrantes são a Caroline, o Marcelo e a Thailise. Nosso problema consiste na recuperação do sinal g de t, exponencial de menos 2 de t ou de t, a partir de um sinal modulado y de t, que é a multiplicação do sinal g de t por cosseno de 2πf0t. A recuperação é feita pelo processo de demodulação. O sinal y de t é multiplicado por cosseno por 2 cossenos de 2πf0t, dando origem ao sinal y1 de t. No mesmo, é aplicado um filtro, passa baixa, de largura de banda b igual a 200 Hz, que é a mesma largura de banda do sinal g de t. O processo de demodulação dá origem ao sinal recuperado g1 de t. Agora vamos explicar como fizemos esse processo no software de simulação. A primeira coisa que fizemos foi declarar as variáveis. Declaração da largura de banda dada, b igual a 200. Declaração do intervalo de amostragem, ts do sinal g de t, onde ts é 1 sobre 2 vezes a largura de banda, o que significa que serão capturadas 400 amostras de g de t por segundo. Uma amostra a cada 0,025 segundos. G de t é um sinal não limitado no tempo, não admitindo zero para nenhum valor de tempo. Desse modo, é necessário truncar G de t no tempo, caso contrário, teríamos infinitas amostras de G de t. Para se truncar G de t em um intervalo de tempo t0, insere-se um erro de aproximação na determinação de G de f. Para minimizar o erro de aproximação, faz-se t0 tão grande quanto possível, observando que quanto maior for t0, maior será o custo computacional. Dimensionando-se t0 de modo que a contribuição de G de t em t0 seja insignificativa, logo, um dos critérios seria adotar G de t0 muito menor que 1, em torno de 1% da amplitude máxima. Para satisfazer essa condição e garantir n0 como potência de 2, escolhemos um TS como sendo 5,12. Depois, declaramos o número de amostras N0, onde N0 é T0 sobre TS, o que garante 2.048 amostras. E quando utilizamos a transformada rápida de Fourier, o que reduz o custo computacional, é indicado que N0 seja um múltiplo de 2, para que o algoritmo fique simplificado. Isso não é obrigatório, mas é só uma indicação. Depois determinamos os pontos de amostragem, de T0 vai de 0 a N0 menos 1 vezes TS, a cada TS segundos. Geramos a função G de t exponencial de menos 2 vezes t. Como as amostras são consideradas para t maior que 0, a função G de t, tal como declarada acima, representa gt vezes u de t. Fizemos a geração de kt, que é a função g de t, amostrada a cada ts segundos. Declaramos o f0, que foi dado para a modulação dos cossenos, f0 é igual a 20k. Fizemos a geração da função y de t, que y de t é igual a g de t, vezes cosseno de 2π, vezes f0t. Fizemos a geração de ykt, que é a função y de t amostrada a cada ts segundos. Fizemos a geração da função y de t, que a mesma é 2 vezes y de t vezes cosseno de 2πf0t. E também fizemos a geração de ykt, que é a geração da função y1 de t amostrada a cada ts segundos. Por fim, vamos analisar os pontos de descontinuidade. GT tem um ponto de descontinuidade do tipo degrau em t igual a 0. Para G com t igual a 0, à esquerda temos um valor de G igual a 0 e à direita igual a 1. A representação de Fourier em um ponto de descontinuidade converge para o valor médio, o valor da amostra na descontinuidade. Do tipo degrau deve ser considerado como a média dos valores nos dois lados da descontinuidade. Foi o que fizemos, né? Fizemos para G
K, YK, YK1. A gente considera como GKT de 1 porque no MATLAB ele não começa em 0, começa em 1. Então a gente multiplicou por meio, vezes a amplitude de cada um, vezes TS. E terminamos o fim das declarações das variáveis. Agora a Carol vai prosseguir na explicação do código. Depois das variáveis, a gente fez a aplicação da transformada de Fourier, que a gente usou a função que já tem no próprio MATLAB, que é o FFT. Nossas funções elas vão ser dadas em frequência. E sobe rapidinho, amigo. Só para lembrar que o F0 da minha transformada de Fourier e que vai ser usado no mais abaixo, ele é diferente do F0 que foi declarado acima. Aquele F0, ele acompanha só o cosseno da função. O F0 usado, no caso, ele é 1 sobre T0, que é o meu intervalo de amostragens. E aí foi feita a transformada de Fourier para cada um dos meus sinais. Depois disso, nós declaramos as variáveis para poder plotar os meus espectros. Então, primeiro eu preciso declarar o meu K pontos amostrados, que eles vão de 0 a N0 menos 1, ou seja, de 0 a 2048 menos 1. Depois de declarados, eu vou determinar os meus pontos de amostragem na minha frequência, que vai ser pegar aqueles meus pontos amostrados e dividir pelo meu T0. E eu vou repetir esse meu processo para achar o meu K e o meu F depois que eu recentralizar o meu sinal. Então, aí eu vou ter o meu KR, no caso, vai ser menos N0 sobre 2, mais 1 até N0 sobre 2, que é de menos 1024 até 1024. E depois de achar desse KR, eu vou achar o meu FR, que é também pegar o meu KR e dividir pelo meu T0. Depois de feito isso, eu vou implementar o meu filtro. Como foi dito, ele é um filtro passa baixa, que a largura de banda dele é igual ao da minha função GT, que é 200. Então, a primeira parte foi definir a minha parte positiva e a negativa do meu sinal. Ah, não, antes disso, na verdade, a gente criou um vetor e zerou ele. Depois nós definimos a parte positiva e negativa do meu sinal, sendo da minha largura de banda sobre 2, a positiva, e a minha negativa é 2 vezes a minha largura de banda menos a minha largura de banda sobre 2. E nós igualamos isso a meio, porque a intenção é manter a mesma amplitude do sinal 1. Depois de feito isso, por ser um filtro passa-baixa ideal, a gente precisa considerar os pontos de descontinuidade. Então, nós vamos analisar a nossa descontinuidade para as frequências de 100 e de 300. Então, para 100, à esquerda, eu analiso, ele está em meio, e para 100 à direita, ele vai estar em 0, e para 300 à esquerda, ele está em 0, e à direita, ele vai estar em meio. Ou seja, eu estou pegando a metade, 0,25 do meu valor, onde vai estar meu ponto de descontinuidade. E foi o que a gente fez nas duas funções abaixo. Depois que eu finalizei o meu filtro, eu determinei o meu G1. Para determinar o meu G1, nós tínhamos duas opções. Nós podíamos fazer através da convolução entre meu Y de T e meu filtro H de T, ou através do produto simples, do meu filtro e o meu sinal de entrada Y1. Nós optamos por usar a segunda opção, porque nossos sinais já estão no domínio da frequência, então ia facilitar no código e ia reduzir a complexidade computacional. Então, para determinar o nosso sinal G1 em frequência, nós fizemos uma multiplicação vetorial do meu filtro, GQH, pela meu sinal de entrada, GQH1. E essa multiplicação vetorial, ela multiplica elemento por elemento. Depois de determinado, nós fizemos a transformada inversa de Fourier do meu G1 e do meu filtro ainda em frequência. Para fazer a transformada, nós usamos a função IFFT e aplicamos em cada uma das minhas funções já determinadas
Porém, essa é uma função discretizada, então eu preciso pegar o meu resultado e dividir pelo TS, e aí então eu consigo achar meu G1 de T e meu H de T em tempo. Finalizando a transformada inversa, nós fomos para a representação, para a transformação dos meus sinais de cartesiano para polar. E aí a gente usou a função cart-pol para todas as minhas funções que estavam em frequência, e assim a gente conseguiria pegar a amplitude, a fase e a amplitude do meu sinal para a plotagem. Finalizada essa parte, nós fizemos a recentralização do gráfico para poder deixar ele de uma forma mais adaptável ao que nós já estamos acostumados a ver, e usamos a função FFT-sheet. E essa função ela vai inverter os meus vetores. Bom, agora a gente vai mostrar os nossos resultados, são as plotagens. Eu não vou passar linha por linha no código, porque é apenas simulação, apenas plotagens. Esperar o código rodar e a gente vai mostrar cada resultado de acordo com o que foi pedido. Bom, a questão pede para a gente mostrar os gráficos de G de T e de Y de T, que seria uma exponencial. Note que parecem ser o mesmo sinal, mas isso é porque F0 está muito grande, está 20 kHz. Se eu for lá no código e alterar 20 kHz para uma frequência que seja visível na nossa simulação, vamos pôr 20, apenas 20 Hz. Note que vai ficar bem mais visível a ação do cosseno, que está modulada. Então, ok, vamos voltar para a original, que é 20 kHz. Ok. Então, esse seria o nosso sinal de entrada, G de T, e essa aqui é a nossa modulação, G de T cosseno de 2πf0. Ok. Na questão número 3, questão 2 é só para explicar a escolha de T0, Fs e N0, que a gente já explicou. A amplitude das duas aparentemente é a mesma, isso porque o F0 já é elevado, como eu já expliquei. Respeitando a transformada para frequência, chamada de Fourier, que seria 1 sobre x. Na questão 4, pede para a gente mostrar a demodulação, que é eu pegar o nosso sinal de y de t modulado, multiplicar por 2 cosseno de π0. Também a mesma coisa, não, aparentemente não existe nada diferente, mas porque o F0 está muito elevado. A questão 5, para a gente mostrar o nosso filtro. Note que, como a Carol explicou, a gente, no ponto de descontinuidade, a gente pega metade do filtro. Ok? E uma coisa interessante que eu não falei, mas note que a nossa amplitude nos dois sinais iniciais é 1. O nosso inicial GT, o nosso modulado é 1. Então, nosso aspecto em amplitude tem que ser metade, ou seja, meio. Se aproximou, praticamente meio. Agora, a próxima questão é a questão 6, que é o nosso G1 de T, nossa saída. No próximo gráfico, eu vou mostrar aqui essa diferencinha que ocorreu no sinal, mas porque o filtro não é ideal. O filtro é ideal, desculpa, mas talvez a frequência não seja ideal para esse comportamento, voltar à origem da nossa função G de T. Essa é a nossa questão 7, onde mostra para fazer a comparação. E foi o que eu falei, note que nas inversas tem uma pequena diferença. E quando a gente der um zoom, também nota que ela está um pouco modulada ainda. Existe um cosseno presente nela. Mas isso é porque a gente não usou um filtro bem
focado para esse trabalho. Que foi o que a gente fez na nossa questão extra, que a gente criou. Note que está bem idêntico à nossa inicial. Isso por quê? Porque a gente pegou lá no código, nessa questão extra, e transformamos o filtro para a nossa entrada, né, que é GTT, e dividir ela pelo filtro. Dividir ela pela entrada, que é Y1, a gente achar o nosso filtro. Sendo o filtro ideal para esse comportamento. Assim, gerando um gráfico perfeito. Mas o processo de demodulação, feito com o filtro com a mesma banda do sinal de entrada G, gera esse pequeno erro que pode ser visualizado no gráfico. Esse foi a proposta do nosso trabalho e obrigado por assistir e até mais.